eu adicionei uma parte. Opa, Inclusive, eu adicionei uma parte falando dos nossos adesivos, porque uma pergunta muito comum é: eu posso usar o SE Bond junto com tal cimento? E exato. aí a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso durante a minha apresentação. Antes de mais nada, né, boa noite a todos. Queria agradecer o professor e o espaço a oportunidade para estar conversando aqui com vocês a respeito dos nossos produtos. Eu sou dentista, fiz mestrado e doutorado lá na USP São Paulo, além da graduação, e hoje sou consultora técnica da Curare Noritake, aqui no Brasil, né, que eu vou falar um pouquinho para vocês mais a respeito da empresa. Muitos não conhecem, né? Não sabem conhecem os nossos produtos, o SE Bond, o Panavia, mas não sabem de onde eles vêm. Então, a nossa empresa é a Curare Noritake Dental, cuja sede está no Japão. É, essa empresa, de fato, essa fusão entre a Curare, a divisão dental da Curare e da Noritake, aconteceu em 2012, mas obviamente ambas as empresas já existem há muito tempo, né? E a gente fala que a Curare ela é uma indústria química. Ela é considerada uma indústria química e essa parte da empresa ela é responsável no caso da KND, né, da Curare Noritake Dental, pela produção dos produtos de base orgânica. E a Noritake pela expertise em cerâmicas, né, não somente as cerâmicas odontológicas, né, ela seria responsável pela produção da parte inorgânica dos nossos produtos. Então, falando um pouquinho das tecnologias da Curare, porque nós somos muito mais do que uma indústria de produtos odontológicos, né? Essa é uma divisão, a divisão dental, nós temos muitas outras divisões. Eu gosto de colocar essa imagem para mostrar que nós estamos presentes em vários lugares do mundo, em lugares que a gente nunca imaginou. A gente tem contato com produtos da Curare todos os dias, praticamente a todo momento. Por exemplo, tela de computador, tela de celular, todas elas levam um dos nossos produtos, que seria o filme de PVA. O filme de PVA, ele é um componente da tela de LCD. Então, vocês estão tendo contato com produtos Curare já neste momento, praticamente o dia inteiro. Aqui, nessa imagem, nós temos várias construções e que todas elas têm em comum são os componentes de vidro. Esses componentes, eles levam um dos nossos produtos, que é o Trocifol, que é a interlayer, né, de PVB, que serve tanto para segurança, né, quanto para, por exemplo, blindagem de carros. Então, aqui eles reforçam, né, essas lâminas de vidro, mas também servem como proteção. Então, esses daqui são as nossas divisões, né, os nossos outros business. Eu não vou me alongar muito, mas assim, tem muita coisa interessante. Nós temos, nós fornecemos, né, na verdade, insumos para várias outras empresas. A único business que fornece o produto acabado para o consumidor final é a divisão dental. E a Noritake, que fabrica não somente as cerâmicas odontológicas, ela fabrica componentes eletrônicos, porcelanas finas. Então, em Nova York, em Tóquio, existe a loja da Noritake, que vende xícaras, pratos, louça, né? Então, no nosso caso, né, na divisão dental, a Curare seria responsável pela fabricação dos agentes de união, dos compósitos, dos cimentos resinosos e foi a inventora do MDP. Né? A gente vai falar bastante desse monômero. Ele é um monômero que revolucionou a odontologia adesiva e faz toda a diferença, né, nos nossos procedimentos adesivos corriqueiros até hoje.
E todos esses produtos, eles são fabricados em uma única planta, na planta de Niigata. Então, tudo que é distribuído para o mundo inteiro sai deste único local. Então, isso é um indício muito interessante, assim, né? É uma característica muito interessante da nossa empresa, porque há um controle absoluto de tudo que é produzido. Todos os nossos produtos, eles passam por um controle de qualidade super rigoroso, e lá na fábrica, como a gente só tem esse local, né, de fabricação dos produtos, a gente consegue controlar tudo que é vendido ao redor do mundo. E a Noritake também só tem uma planta, né? Então, nós produzimos as porcelanas e as zircônias em apenas um local, que fica em Miyoshi, é outra cidade lá no Japão. É, então, assim como os produtos produzidos na planta de Niigata, acontece a mesma coisa na planta de Miyoshi. Então, hoje a gente tem, além da nossa matriz lá no Japão, nós temos 4 subsidiárias, né? Estados Unidos, Europa, China e Brasil. E para os outros países, os nossos produtos chegam através de distribuidores, como acontecia aqui no Brasil até algum tempo atrás. O distribuidor local de todos os nossos produtos até 2020 era a cota. Então, a partir de 2020, nós iniciamos, né, a nossa operação aqui no Brasil com os produtos Shareside, ou seja, os produtos utilizados no consultório odontológico, eles são, a operação é feita por nós, e a venda é realizada através de dentais, nós não fazemos venda direta, e os produtos Labside, que seriam os produtos utilizados em laboratório, ainda são feitos pela cota. Bom, mas sem mais delongas, vamos começar a falar de produto, né? É, um breve histórico. Eu vou mostrar algumas linhas do tempo para que vocês entendam, né, a evolução dos nossos produtos e o que houve de melhoria de um para o outro. Mas os nossos trabalhos na área odontológica começaram em 1973. Já em 1976, a Curare inventou o monômero fenil-P. Esse monômero já tinha propriedades adesivas muito interessantes, mas eles ainda não estavam satisfeitos, né? Então eles continuaram as pesquisas, mas em 78 eles lançaram o primeiro sistema adesivo. Na época, esse sistema adesivo era Total Etch, não era Self Etch ainda. E aí eles continuaram no desenvolvimento e melhoria desse monômero. Então, aqui tem uma breve linha do tempo, né? O MDP, se vocês notarem aqui, ó, o New Bond, foi lançado em 84. Por quê? Contendo já o MDP. O MDP foi desenvolvido, né? Foi lançado em 1983, tá? E aí, os sistemas adesivos, eles foram sendo melhorados, e de tempos em tempos era lançado um novo sistema adesivo. Se vocês notarem aqui, ó, em 99 foi lançado o Clearfield SE Bond. Esse Clearfield SE Bond que a gente utiliza até hoje, que a gente tem que a gente tem aqui no mercado brasileiro, além de em outros países. Esse produto ele tem resultados tão satisfatórios, tão bons, que a formulação não mudou de lá para cá. O SE Bond de 99 continua sendo o mesmo SE Bond de hoje. E é muito importante vocês saberem disso, por quê? Isso também justifica que ele não interage com outros materiais, ou seja, a indicação dele é para restaurações diretas, porque ele é um sistema adesivo autocondicionante de 2 passos, fotopolimerizável. E isso é muito importante ter em mente, tá? A gente vai falar um pouquinho mais dele daqui para frente. Uh, o, foram lançados outros sistemas adesivos, esses outros sistemas adesivos não vieram para o Brasil, tá? E a orientação que a gente tem ainda é que eles não vão vir. O que a gente trouxe, né, como subsidiária, já
aumentando o portfólio, foi o Clear Filtre S Bond Universal Quick, que é o nosso adesivo universal. Esse sim, que foi lançado em 2016, esse sim tem interação com outros produtos e a gente vai falar bastante a respeito disso hoje. Se vocês notarem, tem alguns produtos aqui que o rótulo não está nem em outras línguas, está em japonês, porque eles acabaram sendo lançados somente no mercado japonês e não foram para outros países, porque eles já identificaram pontos de melhoria e foram fazendo a substituição desses produtos. Em termos de sistema adesivo, a gente tem o padrão ouro, que é o Clearfield SC Bond aqui no mercado brasileiro, e temos o último adesivo que foi lançado, né? O Clearfield 3S Bond Universal Quick. Explicando melhor sobre o MDP, né? O que é esse MDP? O que é esse monômero, essa molécula? Então ele foi criado, desculpa, eu falei errado, 81. 83, ele foi lançado em 81, tá? Ele foi criado em 81 e o que ele tem de diferente? Ele tem um grupo polimerizável que vai se ligar ao material restaurador, o grupo hidrofóbico composto de 10 carbonos, e isso faz bastante diferença nessa formulação, né? Então, por isso que o nome desse monômero é 10-MDP, e a gente tem um grupo reativo, né? Um grupo fosfato que vai reagir. Ele tem muita afinidade com a hidroxiapatita, então esse grupamento aqui, ele vai reagir com o cálcio presente na hidroxiapatita e vai formar um sal de cálcio insolúvel. E isso faz com que essa ligação seja tão estável. Por isso que a adesão promovida pelo MDP, ela tem essa característica de estabilidade, tá? Importante. Por que não pode, já fazendo alguns comentários a respeito dos produtos? Então, por que não pode fazer o condicionamento em dentina quando a gente utiliza o Clearfield SE Bond? Porque, como vocês veem aqui, ele interage com a hidroxiapatita, com o cálcio presente na hidroxiapatita, ou seja, no conteúdo mineral presente na minha dentina. Se eu desmineralizo essa dentina e removo todo essa porção de hidroxiapatita, essa porção de cálcio, eu não tenho sítios de ligação. Por isso que os valores de adesão eles são um pouco mais baixos. Então, vai ter interação química, vai ter imbricamento mecânico, mas não tão estável quanto o que é apresentado pela ligação com a hidroxiapatita. Então, Tudo Karen, bem? só interrompendo Hum, você, claro. é importantíssimo, então, a gente saber fazer um bom condicionamento seletivo, né? Seletivo. Se você errar Exatamente. na escolha do ácido, um ácido que escorre, vai lá para a dentina, ele acaba prejudicando, né? Exatamente. Isso é muito importante. A gente acaba, assim, não dando a importância devida para o ácido fosfórico, né, na hora que a gente vai adquirir esse produto, mas é muito importante que o ácido fosfórico escolhido tenha uma qualidade, tenha uma tixotropia boa, para que ele fique de fato onde a gente quer que ele fique, que ele não escoe para outras regiões. Então, uma outra característica dos produtos com MDP é a alta qualidade. Por quê? Em 81 o MDP foi inventado, foi criado pela Curare, e em 2000 essa patente durou 20 anos. Então, após esses 20 anos da criação do MDP, essa patente caiu e os outros fabricantes puderam utilizar esse monômero na composição dos seus produtos. E o que justificaria essa diferença, né, entre esses produtos? Porque hoje é difícil a gente ter um fabricante que tenha produtos com características autocondicionantes, com propriedades autocondicionantes, que não tem o MDP na composição. Mas a qualidade dessa adesão ela é diferente sim para os diferentes produtos. E aí esse grupo, né, da Bélgica, do professor Van Meerbeke, fez esse teste. Eles testaram diferentes MDPs de diferentes fornecedores e eles viram algumas diferenças após testes de microtração. Eles
fizeram o teste 24 horas depois e após 10 mil ciclos térmicos, ou seja, esses espécimes foram submetidos a banhos a 5 e 55 graus durante 10 mil repetições, e aí esses testes foram realizados. E a diferença é gritante, assim, se vocês olhando o gráfico, né, vocês conseguem ver que a diferença é muito grande. Então, onde eles acharam a justificativa, né, para terem esses resultados tão diferentes? No grau de pureza do MDP. Então, aquele MDP, né, o componente, quando adicionado nessas formulações, ele tem certas impurezas advindas da sua síntese. Então, essas impurezas também atrapalham na adesão, porque aí você não tem tantos monômeros disponíveis. E aí, eu gosto de fazer aquela apresentação antes da empresa, por quê? Porque a Curare é uma empresa química. Então, nós fornecemos os insumos para outras empresas. É claro que, no caso do MDP, né, para o mercado odontológico, a gente não fornece para ninguém. Então, a gente produz o próprio MDP e utiliza apenas nos nossos produtos. E isso acontece com alguns outros componentes que vocês vão ver aqui ao longo da apresentação. Então, não é somente a qualidade também, é o equilíbrio nessa composição, porque o sistema adesivo, ele, né, leva na sua composição vários componentes, vários monômeros, e esse equilíbrio é extremamente importante para que a gente tenha monômeros disponíveis suficientes para realizar essa adesão de maneira satisfatória. Então, agora falando um pouquinho do S-Bond. O que ele é, né? Ele é um adesivo, como eu falei, autocondicionante de 2 passos, fotopolimerizável, e isso é muito importante, tá? Porque ele precisa de luz para polimerizar. O principal diferencial dele é que ele contém o MDP original, e ele é indicado apenas para restaurações diretas. Aí tem muita gente que gosta de utilizar ele, sente segurança em utilizá-lo com restaurações indiretas. Pode utilizar, não está indicado em bula. Você pode utilizar desde que você fotoative ele. Porque ele estando fotoativado, aí é como se fosse uma restauração direta, né? O adesivo está fotoativado e eu posso colocar o material resinoso que eu quiser sobre ele. Ele dispensa o condicionamento com ácido fosfórico em dentina e com o início da nossa operação, a gente trouxe uma nova forma de apresentação, que vem mais produto. Ou seja, eu tenho agora uma apresentação que vem 4 vezes mais produto, mas ele não custa 4 vezes o valor que custava antes. Então, o que o torna diferente, né? Se a gente for pensar no condicionamento total de esmalte e dentina, a gente tem lá aplicação do ácido fosfórico. O que a gente faz? Lava, seca, e aí a gente tem que se preocupar em manter aquela dentina úmida. Mas o quão úmida, né? Porque se a gente deixar essa dentina com excesso de umidade, a gente vai ter um problema, né, de diluição do adesivo. E se eu secar demais essa dentina já condicionada, né, a gente não consegue penetrar o adesivo nesse substrato. Por quê? Porque as fibras colágenas que foram expostas após a desmineralização da dentina, elas colapsam, elas precisam da água para que elas se mantenham em posição. Então, se eu tirar totalmente a água, se eu secar demais essa dentina, eu não consigo penetrar, né, no substrato. E o que acontece quando a gente utiliza um adesivo autocondicionante? Esse componente, esse monômero acídico, que no caso aqui é o MDP também, ele vai desmineralizar à medida que ele penetrar. Ou seja, ele não vai remover a camada de smear layer, ele vai modificar essa camada para a formação da camada híbrida. Então, isso tudo acontece ao mesmo tempo,
né? Então, isso é o que faz com que esses resultados eles sejam mais previsíveis. Porque, como não tenho locais onde não há penetração ou a diluição do meu sistema adesivo, eu tenho uma camada homogênea. Eu tenho uma camada híbrida. Se a gente olhar, tem algumas imagens, né, que a gente vê em, em alguns artigos, em apresentações, que mostram a imagem em microscópio eletrônico de varredura da diferença da camada híbrida do SE-Bond para os adesivos de condicionamento total de esmalte dentina. Qual que é a principal diferença? A homogeneidade. Se você olhar a camada híbrida do SE-Bond, ela é uma linha, enquanto que com os outros sistemas adesivos eu tenho irregularidades. Tá? Então, isso torna o sistema menos sensível à técnica. Por quê? A diferença ali do quão úmido a minha dentina tá, ela não precisa ser considerada, porque eu não vou precisar desmineralizar a dentina. Tudo bem? É, aqui é só para mostrar para vocês o que eu tenho, né, no meu de componentes do meu sistema, né? Eu tenho um primer que vai funcionar como um desmineralizante e penetrante do sistema adesivo, ou seja, ele vai preparar, né? Como já diz esse nome, primer, ele vai preparar o meu substrato para receber o adesivo hidrofóbico, que é o bond, né, que é o segundo componente do nosso sistema adesivo. Importante dizer, e isso vale não somente para o S-Bond, tá? Mas para todos os produtos que têm monômeros funcionais, como MDP, como silano, é importante que eles sejam armazenados em geladeira, tá? Uma pergunta muito frequente. Ah, eu recebi o meu S-Bond da Dental, mas ele não veio refrigerado. A Curare, ela garante uma estabilidade do produto para transporte de 30 dias, tá? O que isso significa? Se eu precisar transportar o produto, eu tenho essa janela de 30 dias de estabilidade dele fora da geladeira, em temperatura ambiente. A gente recebe o produto, ele é transportado até o nosso armazém, até o armazém da Curare, refrigerado. Dali até o armazém da Dental, muitas vezes esse transporte não é refrigerado, mas ele é armazenado no armazém da Dental sob refrigeração, então ele fica em geladeira. Ô, O Karen, que é importante? Oi. qual que é essa temperatura ideal para o Clearfield? Sim, vamos falar assim, uma temperatura de 20 graus, 22 graus estraga ou acaba comprometendo Se, ele? é, se ele ficar o tempo todo fora da geladeira, sim. 22 graus é considerado temperatura ambiente. É, É. quando a gente fala em produto refrigerado, a maioria deles, tá? Os nossos, né? E a maioria dos produtos disponíveis no mercado. Quando a gente fala em refrigerado, é sempre 2 a 8 graus. Hum, Não pode congelar, né? Então, a temperatura mínima é 2, máxima é 8 graus, que seria uma temperatura de geladeira. perfeito. Quando a gente fala em temperatura ambiente, pode notar lá no rótulo ou na embalagem dos produtos de vocês. Ele fala assim, é temperatura ambiente, mas se você for olhar a temperatura, é sempre 2 a 25 graus. Ah, tá. E aí, por que 25 graus é considerado temperatura ambiente? Porque esses produtos eles são produzidos em países temperados, não tropicais como o Brasil. Porque 25 graus aqui não é sempre que a gente tem essa temperatura. Por exemplo, no verão é difícil a gente ficar a 25 graus, né? Uma dúvida Então, aqui. oi, pode falar. Perguntaram se pode tirar da geladeira e já usar direto ou precisa esperar? Então, a orientação em bula é a seguinte: você vai deixar o seu produto na geladeira, tirar de 15 a 30 minutos antes, deixa lá na bancada, obviamente protegido da luz solar, até que essa temperatura do produto se estabilize para ele poder utilizar, para ele poder ser utilizado. Então, qual é a indicação que eu dou? Chegar de manhã no consultório antes,
20, 30 minutos antes do primeiro atendimento, tirar o produto da geladeira, deixar fora na bancada, né, protegido da luz solar direta, e aí utilizar ao longo do dia. Ao finalizar o último atendimento, você vai pegar esse produto e vai voltar ele na geladeira para garantir que os monômeros eles vão permanecer inalterados até o final da utilização daquele frasco. Perfeito. Tudo bem? Olha, isso Então, daqui. Meu consultório é frio, é gelado, né? Mas eu não uhum, deixo o meu produto na geladeira, hein? Ele é frio. é importante. Então, ele é frio, mas você trabalha com ar-condicionado, né? Sim, direto, o tempo inteiro, com ar-condicionado, né? Mas durante a noite, durante os finais de semana, você não deixa o ar-condicionado do seu consultório ligado, né? Não, não. Mas é frio, né? Porque lá não pega muito sol, né? Aliás, não pega sol na minha sala, então é uma sala geladinha. Mas Aham. Então, mas se você concorda precisa que do não é 8 ar-condicionado, graus, né? significa que esquenta. Exatamente. É importante sempre, eu sempre oriento os dentistas a observarem muito bem a temperatura de conservação, porque isso vai fazer diferença no desempenho do produto. Além do que, se você der azar e tiver muitos dias de calor, por exemplo, você está de Uhum. férias ou pega um feriado prolongado e aí faz muito calor, o seu produto já está mais ou menos ali com uma meia vida útil, ele pode pré-polimerizar já dentro do frasco, porque os Entendi. monômeros vão reagir ali dentro, tá? Então você vai ter uma alteração significativa, deixando ele fora da geladeira. Isso vale para adesivo, isso vale para cimento. Então, todos os produtos que têm monômero funcional na composição devem ser Mesmo armazenados em geladeira. o Panavia também. Sim, sim. O Panave SA Lutin Multi, ele foi, que é o nosso cimento autoadesivo, esse da foto aí atrás de você, Sim. ele foi, a formulação dele foi ajustada para ele ser armazenado em temperatura ambiente, que é essa que eu falei, de 2 a 25 graus. Nós moramos em um país tropical. É muito difícil manter essa temperatura ao longo do ano. Então, na dúvida, deixa na geladeira esse produto também, porque como a temperatura dele mínima é 2 graus, dá para deixar ele na geladeira, como os demais cimentos, tá? Agora, o Panave F2.0 e o Panave V5 tem que ficar na geladeira, assim como os primers, tá? Uhum. Olha que. Então aqui, Qual que é o aspecto clínico que você teve uma alteração por temperatura? olha, Dá para ver ou não? Ou- muito difícil. Os relatos que eu tenho, é, assim, que também é difícil porque foram mais testes laboratoriais, né? Sim. De dos espécimes soltarem. Putz. Uhum. É, Então, a, aí, a- assim, conversando com o pesquisador, aí, assim, relataram para mim que os espécimes soltaram antes do teste. E aí eu achei bem estranho, e aí fui perguntando, né, como que essa pessoa trabalhou com o produto, e aí era uma cidade muito quente e o nossa. produto não tinha nada em geladeira. Então, realmente, aí não tem como não esperar que o produto acabe degradando, né? Então, como que ele deve ser aplicado? Primer, se tiver muito volume de esmalte, faz condicionamento seletivo do esmalte. Aí aplica o primer e deixa ele agir por 20 segundos. Não enxágua. Esse primer não deve ser enxaguado, tá? Se cair água, e É, se cair água nele, se pegar um sangue, por exemplo, o que que a gente faz quando está na fase de primer? secar bem. Seca bem, Eu reaplica. secaria e reaplicaria, Tá se bom. tipo, houver contaminação. Idealmente, as restaurações diretas devem ser feitas sob Sim, sim, isolamento absoluto. isolamento. Então, é importante ter o isolamento, porque nenhum material resinoso Uhum.
gosta de água. Então, o isolamento é extremamente importante. Seca bem, aí aplica de novo, vai aplicar, deixar 20 segundos, evaporar bem o solvente, tá? Primer tem solvente. O Bond não tem solvente, mas o primer a gente precisa evaporar bem aquele solvente que serve para ajudar na penetração do produto. Evaporou o solvente, ele vai levar a água embora também, aí aplica o Bond. Para afinar a camada de Bond, porque esse é um Bond mais espesso, eu aplico o Bond com o pincel e aplico um leve jato de ar com movimentos circulares só para dar aquela uniformizada na camada de adesivo. Não precisa ficar lá muito tempo, porque no Bond não tem solvente. E aí, fotoativar por 10 segundos. Após a fotoativação, a cavidade já está pronta para receber o material restaurador. Tudo bem? Perfeito. Tudo bem com esse Bond, gente? Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Posso seguir? Pode, pode. Esse aqui é o nosso adesivo universal, novo. É o Trieste Bond Universal Quick. Então, ele como como diferencial, né? O que ele tem? Ele é um adesivo universal, como alguns presentes no mercado, mas ele tem um componente diferente, além do MDP. Ele tem uma amida, né? Que foi criada pela Curare. E essa amida, o que ela faz? Ela é mais hidrofílica antes da polimerização, ou seja, ela tem maior afinidade com a água, então ela vai penetrar mais rápido na minha dentina. E isso faz com que eu não precise esfregar durante os 20 segundos aquela face, né, com adesivo. Por quê? Os adesivos universais, eles requerem que você faça o quê? Esfregue ali durante 20 segundos cada face da sua cavidade. Para que o adesivo ele tenha tempo de penetrar e de reagir com aquela superfície. Com a amida, eu não preciso. O que eu preciso fazer? Aplicar de forma ativa o adesivo na cavidade e aí já evaporar o solvente. Esse passo de evaporação do solvente ele também é muito importante para esse adesivo. Então, aplicar, né, de forma ativa, não precisa esfregar durante 20 segundos por causa da amida, evapora bem o solvente e aí fotoativa por 10 segundos. E isso é muito legal, porque depois de fotoativado, depois de polimerizada essa camada de adesivo, essa amida ela se torna mais hidrofóbica. Então, isso é muito legal porque essa camada ela vai ficar mais resistente à absorção de água. Então, ela vai. A expectativa é que ela seja menos suscetível à degradação. E Perfeito. outra vantagem desse produto, ele pode ser utilizado para restaurações diretas e indiretas. E ele é compatível com outros produtos, diferentemente do SE Bond. A gente vai conversar bastante a respeito disso, tá? Então, como eu falei, o que caracteriza um adesivo universal são as possibilidades de utilização, ou seja, seleção de técnica. É possível utilizar qualquer uma das técnicas, de autocondicionante, condicionamento seletivo do esmalte ou condicionamento total de esmalte e dentina. Na minha opinião, não faz muito sentido você fazer condicionamento total de esmalte e dentina utilizando um adesivo universal. Então, eu acho que as técnicas mais indicadas seriam autocondicionante, quando a gente não tem tanto, tanta exposição de esmalte, tanta estrutura de esmalte ali, né, na superfície adesiva, e condicionamento seletivo de esmalte, quando eu tenho já bastante esmalte. E o que também caracteriza, né, um adesivo universal é a possibilidade de utilização em trabalhos diretos e indiretos, desde que ele seja compatível com o material de cimentação. Tá? Isso é muito importante, não somente para os produtos da Curare, mas com produtos de outras marcas também. Tá? Então,
qual é o procedimento? Aplicação de 1 a 5 segundos, de forma ativa, dependendo do tamanho da cavidade, e aí eu não preciso esfregar. Aqui eles falam para evaporar o solvente, né, para secar durante 5 segundos. Como eu gosto de orientar, fazer a aplicação do jato de ar em movimentos circulares e observar bem aquele produto. Quando ele parar de se movimentar na cavidade, quando ele parar de fazer ondinha, significa que não tem mais solvente. Aí sim eu já tenho certeza que o meu produto, o solvente já foi evaporado do meu produto, e aí eu posso fotoativar, tá? Se eu fizer condicionamento total, aí técnica de condicionamento total e evapora, aplicação do adesivo, evapora o solvente e fotoativa também, tá bom? Mostrando um pouquinho das características da amida, tá? Então, o que, que ela vai fazer? Eles chamam de Rapid Bond Technology. Ele vai facilitar a penetração, ele vai deixar essa penetração do adesivo na dentina, na camada de smear layer mais rápido. Então, por isso que eu não preciso ficar lá os 20 segundos esfregando, tá? Então, antes da polimerização, ele é mais hidrofílico. Depois da polimerização, ele sorve menos água. Então, aqui eu tenho um exemplo de comparação, né? Todos os sistemas, quase todos os sistemas adesivos levam em sua composição o monômero EMA, que é um monômero bem líquido. Parte, não totalmente, tá? Parte do EMA foi substituído no Triace Bond Universal Quick pela amida. Então, se vocês olharem esse palito, ele já tá, o monômero já está polimerizado, está sozinho, e aí foi submetido a um teste de distorção de água. Então, vocês podem ver aí que o EMA ele ficou até mais opaco, né? E não ficou tão rígido. O que, que aconteceu? Ele sorveu muita água, ou seja, ele degradou. Então, esse produto, por ter essa amida, ele se torna menos suscetível à degradação pela absorção de água. E, como eu tinha falado, compatibilidade com outros produtos, com o Panavia Cielo Team Multi, com os nossos compósitos, com o DC Core Plus, e não é necessária a aplicação de nenhum outro aditivo para que ele seja compatível com esses produtos, tá? A gente vai falar dessa interação um pouquinho mais para frente. Tudo bem com os adesivos? Posso continuar para os cimentos? Acho que tá ótimo. Uma coisa que eu gosto também de indicação do autocondicionante, não, do Universal. Universal, é que, por exemplo, quando você vai trabalhar numa restauração classe 2 lá, e aí você bobeou, caiu ácido tudo na dentina. Uhum, Ó, aí eu abandono, então, meu SE Bond e vou para o Universal. É uma sim. opção interessante também, né, cara? Sim, sim, é uma opção bem interessante, porque isso também pode acontecer, né? Às vezes você exagerou ali um pouquinho na aplicação do ácido e aí ele escorreu um pouquinho. Aí é mais interessante utilizar um universal do que insistir no autocondicionante de 2 passos, no SE-Bond aí, no caso. Então vamos lá, para cimentação. Se a gente for pensar nos cimentos que a gente tem disponível no mercado, a gente pode fazer uma pré-classificação em 3 tipos. Os cimentos convencionais, que seriam cimento de fosfato de zinco, cimento ionomérico. Os cimentos adesivos, eu gosto de classificá-los dessa maneira, ou seja, eles têm um sistema adesivo para ser aplicado separadamente do cimento propriamente dito. Então, eu aplico um sistema adesivo antes e aí aplico o, o cimento. E os autoadesivos ou autocondicionantes. Os cimentos autoadesivos, eles não requerem uma aplicação de um sistema adesivo no substrato antes da sua utilização, como a gente tem o Panavia Cialit Multi, tá? Então a gente vai falar um pouquinho de cada. Antes de falar de cimento, vamos falar de primer. Hoje a gente tem 2 primers presentes no mercado brasileiro. O Clearfield Ceramic Primer Plus, que é o nosso primer para metais comuns e cerâmicas vítreas, porque ele e o Alloy Primer.
O Alloy Primer, ele é indicado, obviamente, né, para utilização em ligas metálicas, mas principalmente ligas de metais nobres. Então, aqui a gente pode ver o que a gente tem. O que componente vai fazer que papel dentro do primer. No Alloy Primer, a gente tem o MDP, né, que vai se ligar às cerâmicas de óxidos metálicos, principalmente a zircônia, e a metais não preciosos, que seria a maior parte das ligas utilizadas hoje em dia. E o VBA-TDT. O VBA-TDT, ele se liga principalmente às ligas de metais preciosos. Então, eu costumo dizer que o dentista que cimenta muitas ligas de metais preciosos realmente precisa do Alloy Primer, tá? Mas se você não cimenta ouro ou prata paládio, aí você pode ter só o Clearfield Ceramic Primer Plus no seu consultório, tá? Então, por quê? Ele tem o MDP, que vai se ligar aos óxidos metálicos, a zircônia, né? E aos metais não preciosos, e o silano, que vai se ligar às cerâmicas vítreas ou ácidos sensíveis, né? Aquelas que a gente aplica o ácido fluorídrico na hora de fazer o condicionamento. Lembrando que ambos devem ser armazenados em geladeira para conservação dos monômeros, tá? Funcionais. Tudo bem com os primers? Perfeito. Alguma pergunta, pessoal? Eu não consigo ver aqui se tem. Não, não tem pergunta, não. Só tá tranquilo aqui. Então tá. Então vamos lá com os panáveis. Aqui tem uma linha do tempo para gente, só para ilustrar para vocês a evolução desse produto, tá? O que a gente tem hoje no mercado? Tem bastante cliente que pergunta do Panave 21, que fala do Panave AF, que são versões mais antigas, né, dos nossos cimentos. Hoje, o que a gente tem aqui no mercado brasileiro é o Panavia F2.0, que seria a evolução do Panavia F, né? Adaptado para o LED, para a luz LED, que foi lançado em 2003. O Panavia V5, que foi lançado em 2015. E agora a gente trouxe o Panavia Cialotin Multi, que é o último cimento que foi lançado no mercado brasileiro. Uma coisa que eu gosto de ressaltar aqui nessa linha do tempo é o tempo de a distância de tempo, né, entre o Panava F2.0 e o Panava V5. E por que tem tanto tempo, né? Porque aqui eles trabalharam muito na formulação para ter um cimento que realmente tenha essa adesão melhorada e tenha estabilidade de cor. Por quê? Eles, até então, até o lançamento desse cimento, os nossos outros cimentos eles não tinham estabilidade de cor, eles tinham a mina terciária na composição. E essa mina terciária é o que traz, é o que confere estabilidade de cor ao cimento resinoso. Porque a mina terciária, na verdade, o que acontece? Durante a polimerização química, essa mina terciária ela vai reagir com peróxido de benzoíla e isso vai iniciar a reação de polimerização química. Quando essa mina terciária ela não é completamente consumida durante essa reação, eu tenho ali a mina terciária residual. Quando essa mina terciária é exposta à luz, ela amarela. Então, por isso que a gente não pode cimentar peças estéticas, né? Em sua maioria os laminados ultrafinos, com cimentos que contenham a mina na composição. A gente está aí aumentando o risco de insucesso daquele trabalho. Então, ressaltando, Panava F2.0 tem a mina terciária na composição. Ele é um cimento excelente. Padrão ouro também em vários trabalhos. Contém o MDP original e ele tem indicação para todas as peças, com exceção das estéticas. Então, o dentista pode utilizar ele
para qualquer trabalho, menos peça estética. Obviamente que para cimentação de pinos, ele tem indicação, mas ele não é o mais prático. Por quê? Ele é um cimento mais antigo, então é, você tem que. Qual como que se aplica, né, esse produto? Eu tenho um primer, e é importante que esse primer seja obrigatoriamente utilizado, tá? É um sistema fechado. O primer só serve para o cimento e o cimento só serve para o primer. Esse aqui é o sistema adesivo do Panave F2.0. Não dá para usar outro sistema adesivo. Por quê? Outra característica de materiais com polimerização ou química ou dual. Essa reação de polimerização, a parte química, ela é sensível a alterações de pH. Então, o pH do meu sistema adesivo tem que ser compatível com o meu cimento. Por isso que eu tenho um feito para o outro. Em adição a isso, esse primer ele vai acelerar a reação de polimerização do cimento. Então, eu preciso utilizar os dois juntos. Ele não é o cimento mais prático, né? Eu tenho que misturar uma gota do primer A com o primer B e aplicar no meu pilar. E aí eu vou misturar partes iguais de pasta A e pasta B e vou aplicar na minha peça já condicionada, já com o primer aplicado. E aí eu vou colocar essa restauração em posição, tá? Para realizar a cimentação. Esse cimento tem algumas cores diferentes, tem algumas opções de cores, mas se vocês observarem, ele não tem pasta de traim, justamente por não ser indicado para a cimentação de peças estéticas, tá? Esse cimento também deve ficar armazenado em geladeira, porque tem MDP. Tudo bem? Show. E o Panave V5? O Panave V5 é um cimento é a evolução, né, do F2.0. Ele é o nosso melhor cimento. Ele é o cimento com maior comprovação. Porque ele é o nosso cimento mais com a tecnologia mais avançada. E eu vou explicar a diferença para o Panava Cialotin Multi, embora ele tenha muita tecnologia envolvida. O que ele é? Ele é um cimento resinoso dual estético, ou seja, a sua composição é livre de amina, tá? Então, ele é indicado para todos os casos. Eu posso cimentar qualquer coisa com o Panava V5. Faceta, laminado, pino, coroa, prótese adesiva. Então, eu posso utilizá-lo em qualquer caso, que ele vai funcionar bem, Qualquer tá? cerâmica também. Ele, qualquer material restaurador, qualquer Metal? substrato, metal, cerâmica, resina, ele pode ser utilizado com qualquer material restaurador, sobre qualquer substrato, em qualquer caso, tá? Então, se for um caso extremamente estético, ele pode ser utilizado. Ele tem pastas de traim, vocês vão ver. Pode ser Então, ele tem. cimentado link de CAD/CAM em qualquer tipo de cerâmica fresada. Zircônia, Pode, silicate, pode, pode qualquer material. Uma coisa muito legal que ele tem é o traim e ele tem a cor opaca. Tem muita gente que faz cimentação de implante, né? coroas, né, monolíticas sob link metálico, então ele consegue mascarar o link metálico. Então, assim, esse é um cimento que ele tem todas as indicações. Isso é muito interessante, né? Porque se o dentista não tem muito volume de cimentações ali no mês ou na rotina de trabalho dele, ele pode ter só esse cimento no consultório. Porque aí, o caso que aparecer, ele vai conseguir utilizar. Por Perfeito. quê? O cimento anterior tem limitação, eu não consigo cimentar um laminado, por exemplo. E o autoadesivo, ele tem limitação de indicação também, porque ele precisa ser utilizado com peças que tenham retenção e resistência. Então, se eu for utilizar para um caso ali que eu tenha menos retenção ou o meu pilar está mais curtinho, aí fica mais difícil, né? Tem pergunta?
Ela está perguntando qual cimento é esse. Esse é o Panava V5. Esse é o Panave V5, tá? Então, qual é a ordem de utilização? Clearfield Ceramic Primer Plus na peça. Então, aí não importa qual é o material, desde que não seja é, ligas de metais nobres, tá? Então, metal comum, zircônia, porcelana de silicato de lítio. É sempre o Ceramic Primer Plus após o condicionamento com ácido fluorídrico ou jateamento. No preparo ou pilar, aí não importa se é núcleo metálico fundido, se é pino de fibra de vidro, substrato dentinário, se é núcleo de preenchimento, não importa o que é sempre o Tooth Primer. Então, para facilitar, na peça, Ceramic Primer Plus, tampinha branca. Na boca, no pilar, Tooth Primer, tá? Tampinha azul. Esse sistema também é fechado. O Tooth Primer só serve para o Panavia V5. E o Panavia V5 só vai servir para o Tooth Primer. Tem muita gente que pergunta: o Tooth Primer sobrou, o cimento acabou. Posso utilizar ele para uma restauração direta? Não, não pode. Então, Karen, Se uma acabou dúvida um, aqui. Quando a gente aplica o primer no preparo, nós não precisamos de nenhum sistema adesivo, né? não, não. Esse é o sistema adesivo Ele é o do sistema Panavia V5. adesivo, né? Isso. Isso. Ele é chamado de primer porque ele também vai interagir com o cimento. Então, o que, que ele tem de diferente, né? Por que, que ele só serve para o cimento? Por que, que ele só serve para o Panava V5? Porque ele tem um agente na composição que vai complementar a polimerização do cimento, além de acelerar essa polimerização. É por isso que o que a gente cimenta com Panava V5 não salta nem a pau. Então, assim, é, é, não pode errar na cimentação, porque vai ser muito difícil de remover aquela peça depois, tá? Eu Depois estou de perguntando aplicar, se o Ceramic Primer, né? Não sei se eu entendi. O Humberto está perguntando se o Ceramic Primer pode ser utilizado em outras peças, em outros sistemas pode, de, pode, pode. de cimentação, por exemplo. Por exemplo, se você quiser manter o Ceramic Primer Plus como seu primer de eleição para qualquer outro cimento, mesmo que não seja da Curare, você pode utilizar. Na verdade, ele é um primer muito interessante porque ele é um primer que realmente tem MDP disponível Tá? Ele para é as peças silano com de MDP. zircônia. Oi? Ele é um silano e MDP. Exatamente. Ele tem silano e tem MDP na composição. Então, ele serve para praticamente todas as situações. O Ceramic Primer Plus, ele ele tem indicação para utilização, por exemplo, com o Panava F2.0 para cimentar um de silicato, por exemplo. Então, eu posso utilizá-lo com outros produtos. Se você pode utilizar outro silano com o Panavia, pode, pode. Não é o ideal, se a empresa ela cria um sistema com alguns componentes, é mais interessante que você utilize sempre tudo do mesmo fabricante, porque sempre tem algum detalhe que aumenta a compatibilidade entre os componentes do próprio fabricante, tá? Outra coisa, tomem cuidado com o silano que vocês usam também, tá? Silano é um componente que ele é altamente reativo. Então, por isso que também tem que ficar na geladeira. Então, tem que cuidar os silanos que vocês estão trabalhando, porque não pode ficar fora da geladeira. Os silanos têm diferentes formas de aplicação. Tem silano que pede aplicação de adesivo depois da sua aplicação, tem silano que não. Então, assim, pode utilizar silano de outra marca, desde que você siga as instruções do fabricante daquele produto, tá? Eu só posso responder pelo Ceramic Primer Plus. Tudo bem? Show. O Panava V5 está disponível em 5 cores e essas 5 cores também estão disponíveis nas pastas de Traim.
Importante ressaltar que o que é a pasta de Train? Ela é um gel de glicerina com os pigmentos do cimento, que representam, na verdade, o cimento já polimerizado, já hidratado, tá? Então, se você dispensar cimento e Train um do lado do outro, a cor vai ser um pouco diferente, porque após a polimerização, o material ele muda um pouquinho de cor, tá? A polimerização, geralmente, ela deixa o produto um pouquinho mais claro. E esse é um cimento que também tem fluorescência. Isso caracteriza para ser utilizado na cimentação de peças estéticas. Tudo bem? Perfeito. Tudo bem com o Panav V5? Posso seguir para o Panav SL Ultimate Multi? Pode, isso aí O também. Panav Esse aí SL Ultimate Multi, esse é o Tá, último. Não, eu incluí mais um, mas se não der tempo, tudo bem, a gente só tá. fala dos Panavias. O Panav SL Ultimate Multi é o nosso cimento autoadesivo. O que isso significa? Que ele não precisa de nenhum sistema adesivo sendo aplicado no pilar, mas a minha peça tem que ter retenção e tem que ter resistência para ser utilizado nesse formato, tá? É, ele também tem um diferencial, como eu tinha falado, ele tem bastante tecnologia é, associada. Então, ele tem um silano na composição e o MDP. O MDP ele vai atuar bem com o substrato e com o remanescente, com o pilar. Ou seja, isso faz com que vocês não precisem aplicar nenhum primer na peça. Diferentemente ali do Panave V5, que precisa do Ceramic Primer Plus sendo aplicado na peça, com o Panave SA Lutin Multi, é, eu não tenho essa necessidade, tá? O silano que está presente nesse produto, ele é diferente do silano do Ceramic Primer Plus, justamente porque ele está inserido numa pasta, tá? Eu vou mostrar para vocês. E outra coisa legal, o prazo de validade desse produto, ele não depende do tempo de abertura da embalagem, tá? Então, depois de aberto, ele pode ser utilizado até o prazo de validade. Então, ele tem um MDP, então ele vai ter alta resistência de união com as estruturas dentais, com metais e com cerâmicas. E o silano. Esse silano, como eu tinha falado, ele é diferente do que está presente no Ceramic Primer Plus. É um silano de cadeia longa. E o que eles fizeram, né? Eles conseguiram eliminar esse passo na minha restauração. Então, além de não precisar aplicar nada no meu pilar, eu não preciso aplicar nada na minha restauração, apenas fazer o condicionamento, tá? Então, eu posso utilizar com qualquer material restaurador sem a necessidade de utilização de primer, nem adesivo no dente, tá? Então, só para entender, a peça, o dente, ele vai sofrer o condicionamento ácido no esmalte, se tiver, né? Uhum, Pode sim. jatear com óxido de alumínio, E aí lavar a peça, e e já aí o está pronto. substrato já vai estar pronto para receber a restauração. E a peça, no caso, se for uma cerâmica sensível a ácido, nós vamos fazer lá o ataque ácido, fluorídrico, fazer a Uhum. limpeza disso daí e já está pronto para E fazer. já está pronto para ser cimentado. Exatamente. Se for uma zircônia, vai fazer jateamento, Exatamente. limpar e aí já vai estar pronto para receber o cimento para finalizar a cimentação, tá? Então, alguns benefícios, né? Aplicação errada do produto, sistema adesivo ou primer, tempo de tratamento reduzido e economia do custo, porque utilizando um cimento como esse, você não precisa utilizar o primer ou o silano. Então, o que foi feito, né? Os nossos químicos eles conseguiram estabilizar a formulação dentro da embalagem. Por quê? Como todos sabem, já há algum tempo, já houve essa tentativa de adicionar o silano nos adesivos universais para que eles tivessem multi-aplicações. Mas o silano, como eu tinha falado, ele é uma molécula muito reativa e ele é ativado pela água.
É, então, o que que acontecia? O silano já reagia dentro do frasco do próprio adesivo. E aí, quando a gente aplicar na peça com esse intuito, né, de silanização, ele não conseguia desempenhar bem esse papel. Aqui não. Os monômeros hidrofóbicos foram separados dos hidrofílicos. E aí, o que que aconteceu? Eu consegui isolar esses componentes e eles só vão entrar em contato lá na hora da mistura. Na hora que eu misturar as pastas, aí eu sim eu tenho a ativação do silano. Tudo bem? Então, aqui é, são as indicações, né? Todas as peças, qualquer é, é, pilar. Acho que tem uma pergunta. Estão Então, como perguntando não se tem que colocar entendi. na geladeira o silano. Tem que colocar também. Na verdade, o silano tem que ficar na geladeira para preservação dos monômeros, mas ele não fica aberto, né? A geladeira é úmida, mas a embalagem tem que estar devidamente fechada. Isso é outra coisa importante. Sempre que vocês utilizarem qualquer produto, adesivo, primer, sempre abriu, pegou, fechou. Nunca deixar aberto, porque tudo que tem solvente acaba se perdendo. Então, se você deixar o frasco, esquecer lá o frasco aberto, você vai acabar perdendo o produto, porque o solvente vai evaporar, tá? Mas, como eu tinha falado antes, o nosso adesivo universal tem interação tem compatibilidade com alguns produtos e o Panavesiala Multi é um deles, tá? Então, se o seu preparo não for tão retentivo, dá para aplicar o adesivo universal no pilar e aí eu aumento essa adesividade do cimento, tá? Uma pergunta muito comum. Ah, então eu posso utilizar qualquer universal? Não. O universal da Curari serve para o Panavia, assim como o universal de outras marcas serve para os cimentos de outras marcas. Por exemplo, 3M tem o adesivo universal lá deles, que é compatível com o cimento deles, tá? Eu não posso misturar marcas nesse caso, pelos motivos que eu já tinha explicado anteriormente. Então, aqui eu tenho um aumento significativo da minha adesão quando eu aplico o adesivo no pilar. Então, se o preparo não estiver tão retentivo, aí sim eu posso aumentar essa adesividade e utilizar tranquilamente esse produto com o adesivo. Então, ele é versátil para aqueles casos que Polymeriza ou não não? tiver. Oi? Não precisa polimerizar. Eles têm a tecnologia Touch and Cure, então eles vão Então, o polimerizar mesmo adesivo na não ausência precisa de nem luz. polimerizar, então. Isso. O Porque PS não. esse é um cimento químico que não polimeriza. Então, você coloca o adesivo como se fosse um primer lá, põe o cimento, Exatamente. espera lá o tempo de 3 minutos, né? E remove, Uhum. e tá E pronto. remove os excessos. O que você pode fazer é aplicar luz na linha de cimentação para O excesso. acelerar o processo, depois de remover os excessos. Também, se polimerizar, tem algum problema? Como assim? O adesivo? Não, não. O problema que pode acontecer é você correr o risco de desadaptar a peça, né? É Mas como porque esse adesivo é bem fininho, o Quick, ele é um adesivo é bem universal, fininho. mas ele é mais espesso que os outros universais. Engraçado, né? Porque a camada dele é de 5 a 10 micras. É Mas bem assim, fina a clinicamente ele camada. parece mais espesso, né? A percepção Uhum. que eu tenho, mas se é 5 a 10 micra, então dá para polimerizar também. É 5 a 10 micras, porque a indicação dele também é de ser aplicado apenas em uma camada, tá? Sim, Tem que perfeito. ver com os outros, se os outros adesivos universais eles têm essa mesma indicação. Porque às vezes precisa aplicar mais de uma camada. Sim, e fantástico. Então a indicação do SA seria mais coroa e implantes, né? Sim, sim.
Dá para fazer em layers e on layers, desde que você utilize o Trieste, né? Aí tem que usar em conjunto, Perfeito. tá? Qual que É é mais? importante sempre evaporar bem o solvente do adesivo, tá? Mesmo nesses casos, por mais que Qual você não que é precise polimerizar. o valor dele? Mais caro do que o V5, mais barato? Ele é mais barato. Ele custa hoje R$ 599, Perfeito. tanto na versão Automix quanto na versão Handmix, Rende tá? quantas aplicações? E depende muito do tamanho da peça que está sendo cimentada. Então, uma embalagem, ela rende, por exemplo, em coroas grandes, tá? Coroa de primeiro molar, de 12 a 14 coroas, Perfeito. uma embalagem. O handmix acaba tendo um rendimento um pouco diferente, tá? Mas depende muito da utilização e depende muito do quanto o dentista acaba deixando na placa, né? Sim. Então, acaba variando mais. Então, é mais difícil da gente fazer esse tipo de mensuração. Dá tempo da gente falar rapidamente sobre o Discor Dá sim, Plus? dá sim. Ele não é propriamente um cimento, ele é uma resina composta dual, indicada para núcleo de preenchimento, então é um core, material para core, e também pode ser utilizado para cimentação de pinos. Porque qual é a ideia? Cimentar o pino já construiu o núcleo de preenchimento para facilitar a vida do dentista, tá? Ele tem uma consistência muito favorável, né, para essa construção, ele não escoa muito. E o mais interessante desse material é que ele tem a mesma textura de corte da dentina. Então, na hora de preparar, ele é muito legal, porque você mantém uma regularidade melhor do seu preparo, né? E a quantidade de produto que vem na embalagem, vem 18,9 gramas de produto. Muito. Bastante produto. Algumas peculiaridades. Tem que ser utilizado com o Clearfield 3S Bond Universal Quick para a, a, a cimentação de pinos, tá? Se você for utilizar somente para a construção de núcleo de preenchimento, aí pode utilizar o adesivo normal, fotopolimerize e utiliza como se fosse uma restauração ali direta, tá? Então ele tem essas duas indicações. Eu tenho compatibilidade entre os dois, então mesmo na ausência de luz, eles vão polimerizar. É, Neste caso, é mais legal dar um disparo de luz antes da cimentação, tá? Mesmo porque você tem muito mais espaço ali por conta do pino. E aí, qual é a sequência, né? Aplica o adesivo, o Trieste Bond Universal Quick, vai evaporar o solvente com jato de ar, vai remover os excessos com cone de papel absorvente. Se precisar, se ficou algum empossamento ou você identificou ali um excesso de produto, evapora de novo o solvente, jato de ar, fotoativa e aplica o Discor Plus. Aí posiciona os pinos e aí você pode fazer o preenchimento. Após a fotoativação, é interessante aguardar a polimerização química do material. Então, a indicação é esperar 6 minutos para fazer o preparo, tá? E a minha última dica é sempre leiam as instruções de uso, Uma porque pergunta. cada. Pode fazer. Qual que é o problema desse qual que seria a contração de polimerização disso, já que você está colocando um volume grande de uma vez só? Então, o valor eu não tenho de cabeça. Se vocês quiserem, eu posso ver depois. Mas no, no caso, assim, eu indicaria renatomização do pino para ter um volume menor. Sempre. Você faz É, o pino modelado e Faço o cimento pino com... modelado e cimento com ele e já construo o núcleo de preenchimento. Tá, mas no caso, se você tiver, por exemplo, uma endo lá, fez uma endo, você tem a câmara pulpar, né?
Uhum. E não vai dar para ficar modelando pino, é complicado. Se você for modelar pino, você vai ter que deixar tudo expulsivo. E você vai acabar preenchendo aquela câmara pulpar com um preenchedor lá, né? Como é que, se tiver estrutura dentária? Lógico que essa resina contrai, né? Porque é uma resina, toda resina contrai, mas o fato de ela ser químico, ela ficar numa fase gel durante grande tempo, um tempo Um interessante, tempo maior. seria uma maneira de relaxar essa tensão de Uhum. contenção. Sim. É que no caso de, se eu tiver muita estrutura dental, aí eu nem faria o pino, né? Não, não, sim, Aí não teria necessidade de fazer o só pino. preencheria, né? Só Só preencheria. Só preencheria. nessa situação que eu pensei. Você tem lá uma Uhum. cavidade, uma câmara pulpar, né? Você fez uma Sim, enta, quer porque preencher o que para que fazer acontece? Eu uma não, overlay lá. eu não tenho de cabeça, mas essa contração é justamente pela polimerização química, como você falou, ela vai dar tempo e ela não vai acontecer de maneira brusca a ponto de contrair tanto, ou o volume vai ser tão grande que seria suficiente para criar um gap ali. Acho que Então, um ponto de dúvida o aqui, Karen. Perguntaram assim, mas polimerização antes de colocar o pino, não, polimerização do adesivo. o Na adesivo. verdade, do adesivo. Sim, A indicação, ou os melhores resultados de resistência de união entre ambos foi no modo de ativação dual. Ok? Acaba você não conseguindo polimerizar o adesivo dentro do sim. conduto, porque obviamente não vai chegar luz lá no ápice. Então, assim, dá um disparo de luz e aí aplica o produto, E aí põe o pino. insere o pino e aí fotoativa. Perfeito. Então não é, pessoal, viu? Acho que alguém perguntou aí, não é para polimerizar o cimento, hein? É para Não, é o para polimerizar o adesivo, adesivo. polimeriza ali. Neste caso específico, Isso, tá? polimeriza o adesivo, que ele na forma dual, ele já vai polimerizar todo o resto, e aí depois coloca o dual core e aí põe o pino. Correto, né? Aham. Não, então, aqui estão fazendo uma pergunta aqui, mas a polimerização antes de colocar o pino não entra depois do pino remodelado. Não, entra sim. Porque o importante é que a remoção dos excessos seja feita de maneira efetiva, tá? Não pode ter, obviamente, não pode ter excesso. O cônico. Mas se a gente for pensar, como que você faz a remodelação do canal? Você aplica glicerina para sua resina não grudar ali no canal e você cimentar o pino lá antes de preencher o espaço com cimento. Então você vai fazer a modelação do conduto e aí eu tenho já aquele espaço, né, entre aspas, que foi preenchido pela glicerina durante a modelação desse pino, desse conduto. Então eu tenho meio que um espaço ali disponível para ser ocupado ali pelo adesivo. Não sei se eu respondi a pergunta que fizeram. Falaram obrigado. Respondeu. Então acho que eu respondi. Deixa eu. Bom, pessoal, aqui estão os meus contatos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, tem o nosso Instagram também, Curiari Noritac Brasil. Lá a gente posta dicas clínicas, a gente posta dicas de produto, é, essas orientações que eu dei de armazenamento. A gente já fez postagem lá no, no nosso perfil. Se vocês tiverem dúvida também pode mandar perguntas por lá ou mandar para mim no WhatsApp ou por e-mail. E se vocês puderem responder essas perguntinhas e deixar o contato de vocês, a gente tem uma divulgadora que sempre está em negociação com as dentais para obtenção de melhores condições
de compra, às vezes ela consegue negociar desconto, às vezes ela consegue negociar algum brinde, então é muito legal, seria muito legal se vocês conseguissem falar com ela até antes de comprar algum dos nossos produtos. O nome dela é Monique, então preenchendo as perguntinhas ali do QR Code, vocês já deixam os dados de vocês, e aí ela pode entrar em contato caso alguém tenha algum interesse. Se vocês quiserem também, vocês podem me mandar mensagem, e aí eu já passo o contato dela, se alguém tiver interessado em comprar algum produto. Perfeito. Tá bem? Maravilha. Muito obrigado, Karen, pelos seus esclarecimentos. Eu mesmo que uso bastante o sistema de adesivos da Curarai, eu tinha alguns pontos de dúvida, né? Foi bem Que bom que esclarecedor. deu para esclarecer, né? A gente acaba por usar, né, vários produtos de várias marcas, acabam mesmo surgindo dúvidas. O importante é sempre é, tentar é, 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 esclarecer essas dúvidas para que a gente não cometa erros do tipo, é adesivo, o armazenamento dos adesivos é tudo igual. Então, assim, cada fabricante tem algum Sim, detalhe. Por exemplo, os nossos adesivos são indicados para aplicação em uma camada. Tem adesivo que é indicado para aplicação em duas, três camadas. Então, assim, é bem importante a gente se atentar a esses detalhes, né? Para tentar minimizar algum problema ali futuro nos nossos trabalhos. maravilha. Poxa, eu gostaria de agradecer muito, viu, a sua disponibilidade, Karen, e desejar todo o sucesso do mundo na Curarai aí. Ótimas férias também, né? Obrigada pelo espaço. Obrigado pessoal aí que ficou até tão tarde, né, Mas para foi muito assistir esclarecedor. essa apresentação. Espero ter ajudado, espero ter esclarecido algumas dúvidas. E as dúvidas sempre surgem, né? Elas surgem quando a gente tá ali na correria, às vezes você pegou um produto e acabou ficando com dúvidas se pode ou não pode. Eu estou sempre à disposição. Se vocês precisarem de alguma coisa, podem entrar em contato comigo, que eu vou ter o maior prazer em ajudá-los. Tá bom. Maravilha. Eu vou disponibilizar seu contato lá no grupo, então, viu? Perfeito. Pode disponibilizar sim, se quiser eu mando o da Monique, aí você também manda o da Monique Tá para bom. essa parte comercial, Perfeito. tá Disponibiliza bom? para mim que eu coloco lá. Tá bom, eu mando sim, já tô mandando. Bom, Karen. Poxa, Tá brigadão. bom. Uma ótima semana para você e ótimas Obrigada, férias ótima também. semana para vocês. Obrigada, ótima semana para vocês também. Boa noite, bom descanso para todo mundo.